Bom dia, pessoal, ou quem sabe boa noite, dependendo do horário que vocês estão acompanhando aí. É uma alegria muito grande fazer parte dessa vigília que está acontecendo agora. Estou gravando isso aqui na sexta-feira. É uma alegria também estar aí com vocês, mesmo de forma virtual. Quero compartilhar uma coisa da astronomia, que é a minha área. Para alguns de vocês que não me conhecem, eu sou Saulo Cantanhede. Eu nasci e me criei aí em Santo Inês e agora eu estou estudando o mestrado em teologia aqui na Andrews. Então é uma alegria muito grande estar compartilhando um pouco sobre astronomia e também falando um pouquinho sobre a palavra de Deus com vocês nesse momento. E uma coisa que a gente tá agora nesse momento especial da vigília, e eu queria especialmente falar sobre esse terceiro ato, que é justamente algo diferente que a gente encontra na astronomia e que pode nos trazer informações sobre a palavra de Deus e como um evento específico da astronomia pode nos revelar sobre a volta de Jesus. Então, eu quero começar com uma história que aconteceu no ano de 1054 da nossa era. E um certo dia as pessoas olharam para o céu no meio ali da Idade Média e eles perceberam uma estrela diferente. Uma estrela tão brilhante que durante o dia era possível enxergar, que era mais brilhante do que a Lua. Um evento assim que não aconteceu por 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, mas por vários meses, quase um ano inteiro, esse objeto foi possível ser enxergado no céu. Essa estrela, ela foi até mesmo, a gente encontra registros desse objeto, dessa estrela, que foi chamado de nova, uma supernova. Esse objeto ele foi observado pelos chineses, pelos as pessoas que viviam na Europa, e naquela época provavelmente a gente tem a indicação de que até mesmo alguns indígenas dos Estados Unidos eles tenham feito essa observação do céu, e a gente tem uma pintura rupestre que provavelmente simbolizaria esse evento no céu, de tão brilhante e de tão marcante que foi. E sabe, em 1054, as pessoas ali, elas não entendiam muito bem o que estava acontecendo, o porquê desse fenômeno diferente. Uma estrela que de repente brilha no céu, que é muito brilhante, é possível ser vista durante a noite, durante o dia. Mas o que estava acontecendo? Por que estava acontecendo isso? Alguns séculos mais tarde, no final do século XVIII, com o início do uso de telescópios e telescópios potentes para se observar o céu, e quando eu falo em telescópios potentes, eu não estou falando, por exemplo, do James Webb Space Telescope, que a gente tem agora, o do Hubble, mas telescópios que eles conseguiam enxergar objetos bem fraquinhos a olho nu. E ali, nesse momento, eles conseguiram fazer as primeiras observações e desenhos. E o primeiro desenho que a gente tem notícia, você está vendo agora na tela, e esse camarada, o Lord Rosse, ele com seu telescópio, ele pôde desenhar ali e dizer que aquele objeto que naquela região do céu, onde há muitos anos atrás eles tinham enxergado uma estrela, parecia como uma nebulosa e parecia que era um caranguejo. Então eles denominaram essa região do céu como nebulosa do caranguejo. E essa nebulosa, muitos anos depois, com os avanços nos estudos das estrelas e também da espectroscopia, que a gente analisa a luz das estrelas, foi possível ter uma imagem melhor. E é a que você está vendo agora com o Hubble. E há alguns anos atrás, essa imagem com muitos detalhes foi obtida e a gente consegue enxergar que tem vários filamentos do que aconteceu ali. E até a década de 1980, a gente não tinha uma ideia muito clara do que aconteceu ali, porque ali no ano de 1054 se viu uma estrela diferente, um brilho, e de repente você usa o telescópio para enxergar naquela região do céu e você vê que tem só uma nuvem ali. O que está acontecendo? E isso intrigava os cientistas. Na década de 80,
os primeiros modelos para tentar descrever isso foram desenvolvidos. E a gente passou a entender que esse evento acontece quando uma estrela ela já não consegue mais produzir a sua energia por fusão nuclear no seu interior, e a estrela ela acaba explodindo. E essa explosão da estrela faz com que toda a estrutura interna da estrela se vá por muitos e muitos anos-luz e provoque um brilho muito grande. No final da década de 80 foi observado desses eventos na nebulosa de Magalhães, nas nuvens de Magalhães. E eu tenho ali a imagem para você ver, eles já tinham analisado essa região do céu anteriormente. E agora, quando a gente compara as duas imagens, você pode observar o quão brilhante é uma supernova. E esse é o nome do evento. Eles chamam de supernova porque se pensava que isso seria justamente uma nova estrela que estariam nascendo, estaria surgindo no céu. O interessante notar é que quando a gente estuda a posição desse objeto que estava ali, a gente encontra uma estrutura muito intricada e muito diferente. A gente chama isso de remanescente de supernova. Para a supernova de 1987, essa do final da década de 80, a gente consegue ver que ela tem uma estrutura bem diferente, e eu quero mostrar para você nessa imagem que foi obtida há alguns meses atrás pelo James Webb, e a gente consegue ver algumas estruturas nessa nebulosa, porque o gás que compõe a estrela e que está ao redor da estrela continua se expandindo até os dias de hoje. Mas as supernovas, elas, além de serem coisas tão brilhantes e coisas que a gente não, até um certo tempo a gente não entendia muito bem como acontecia, elas são objetos que podem brilhar mais do que uma galáxia inteira. Eu tenho aqui nessa imagem um exemplo de uma supernova que o brilho da estrela é quase igual à região central dessa galáxia. E em estudos de cosmologia que buscam entender o universo, a gente usa justamente as medições do brilho dessas supernovas. A supernova mais recente que a gente notou, a gente consegue detectar no céu, foi obtida mais ou menos nessa região do céu aqui. Eu estou no hemisfério norte, então essa galáxia, de onde aconteceu isso, foi nessa região do hemisfério norte. Foi na galáxia do Redemoinho. E vocês podem comparar nessas duas imagens aqui que está sendo mostrado na tela, que foi em maio desse ano. Foi possível enxergar essa estrelinha, então você consegue enxergar ali com detalhes. Só que isso pode parecer um pouco de curiosidade, um pouco interessante a princípio, mas o que eu queria trazer em especial nesse momento sobre esse evento na astronomia é de que, apesar da gente ter um conhecimento sobre como a estrela funciona, os mecanismos internos para a produção de energia da estrela, a gente hoje ainda não consegue prever, e talvez não consigamos prever, quando esses eventos possam acontecer. E aí é o ponto onde eu quero levar vocês a pensar e a refletir um pouco hoje. Porque apesar desses eventos acontecerem, eu não posso dizer que amanhã uma estrela vai acontecer ou daqui a algumas horas, a gente não sabe. A imprevisibilidade desse fenômeno, que é um fenômeno rápido que acontece na astronomia, diferente de outros fenômenos que demoram muito mais tempo para acontecerem. Existe uma estrela que se acredita que nas próximas décadas ou nos próximos séculos vai passar por esse mesmo processo que outras estrelas passaram de supernova. E essa estrela está na constelação de Órion. O nome dela é Betelgeuse. E essa estrela, como você pode enxergar aqui nessa imagem aqui, numa comparação, em 2020 houve uma diminuição do brilho dessa estrela, como você pode ver nesse gráfico. Ela é uma estrela que a gente chama de variável, ou seja, ela não tem um brilho constante ao longo do tempo, mas ela sofre uma flutuação muito grande, de forma que até é perceptível ao olho nu você enxergar que ela está diminuindo o brilho. Então, nesse momento, em 2020, se pensou que a estrela poderia até entrar nesse momento de colapso e causar uma explosão
explosão, virar uma supernova. Mas a realidade é que depois de 2020 a estrela voltou aos seus níveis ali médios, se a gente pode dizer assim, e continua brilhando hoje, e você pode enxergá-la de manhã cedo no céu, mais ou menos nessa época do ano agora, onde eu tô falando. Então, como é que eu posso prever? Será que não dá para prever o que acontece? E por que isso é importante? E o que isso tem a ver, por exemplo, com aquilo que a gente fala sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus, assim como esse evento na astronomia, ele é um evento que a gente não consegue prever. Não dá para saber. A gente sabe que vai acontecer, mas a gente não sabe quando vai acontecer. Jesus Cristo, eu quero ler esses textos para vocês. Ele falou em Mateus 24, no sermão que ele fala aos seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, sobre a sua volta. Ele fala justamente, pelo menos 3 vezes, olha, Mateus 24, 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. No verso 42, ele fala mais ou menos a mesma coisa. No verso 44, ele repete também a mesma coisa. Na astronomia, a gente não consegue determinar quando uma estrela vai explodir. Na Bíblia, a Bíblia também nos apresenta que a gente não consegue determinar quando Jesus vai voltar. É uma coisa indeterminada. O dia e a hora, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, nós sabemos que ele virá. Nós sabemos que essas estrelas, possivelmente, pronto, também elas vão passar por esse fenômeno. Esse é o momento que a gente pode refletir. E o apelo de Jesus, quando ele fala para os seus discípulos, é para que a gente esteja preparado para que isso aconteça. Para que a gente esteja preparado para a sua volta. Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês e que a astronomia nos fala e que podemos conectar com a palavra de Deus. Em especial, eu quero deixar aqui uma mensagem especial para os meus pais, que provavelmente eles estão assistindo aí, não sei se estão assistindo, acordado essa hora. Então, um abraço aí para o pai, para a mãe, a gente se vê logo. Um abraço aí, irmão Leosmar, irmã Ruth. Tchau, tchau, gente.